Eu Tá iniciei a certo. gravação. A minha panela já está no forno já. Vocês Hoje eu vou estão comer vendo o um vídeo? porca pururuca. Weber, vou Como é que lembrar é? de você. Vou comer um porca pururuca hoje. Eita! É, eu vou falar, viu? Isso é bom demais, viu? Quem está de dieta hoje aí não pode nem pensar nisso. É. Então vamos começar então? Isso. Vamos dar início, né? Para quem não dei bom dia ainda, bom dia, graça e paz. Esses dias para trás eu estava viajando, domingo passado, não pude participar da escola dominical. Mas é sempre uma alegria, uma satisfação, né, estarmos juntos, né? Aos domingos pela manhã, participando deste momento tão rico e tão proveitoso, né? E tão desafiador, né? Que é manter a nossa escola dominical aí ativa e viva. Então vamos ter uma palavra de oração. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este momento, estarmos reunidos e reunidos em Teu nome. Ó Deus, que a Tua graça venha sobre nós. Que Teu Santo Espírito esteja nesta manhã, ó Pai, tocando as nossas vidas. Vem com a Tua paz, ó Pai, vem sobre nós com a Tua graça, Senhor. Especialmente sobre a vida do nosso irmão Afonso, Pai, que vai estar ministrando e conduzindo este momento de estudo. Ó Deus, que o Senhor esteja com ele, Pai, com a sua família. Que o Senhor esteja, Pai, nos guardando e protegendo, Deus. Continua abençoando a tua igreja, despertando a tua igreja. Ó Pai, tivemos o trabalho com a juventude, ó Deus. Continua abençoando nossos jovens, orientando e guiando nossos jovens no caminho do Senhor. As mulheres que estão aí no trabalho da oração, estão interligadas e compromissadas na oração. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o culto à noite. Abençoe, ó Pai, as pessoas que têm visitado. Ó Deus, para que possamos estar crescendo no conhecimento, na graça do Senhor e também em números, como ali a igreja de Atos dos Apóstolos. Assim nós oramos, Deus, crendo nas bênçãos do Senhor e crendo, ó Pai, no cuidado do Senhor para com a nossa vida. Assim apresentamos este dia na tua presença e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra está aí com o Heber, Afonso. Vamos lá. Opa, muito obrigado. Vocês estão vendo o slide aí? Está sendo compartilhado? Sim, imposto ao ato de culto. Perfeito. Ok. Bom. Então vamos lá, né? Essa nossa revista, só para que os irmãos conheçam, talvez alguns, né? Tudo entregarei, essa mesma, né, Weber? A lição nossa. Esses são os autores, né? Enoque, En, Gessé, alguns são pastores. Eu ainda não consegui ver vamos dizer assim, né, o currículo, né, de todos, mas alguns eu tive a oportunidade de entrar. Nós estamos na lição 12, né, essa lição imposto ou ato de culto. Uma curiosidade, né, ela aponta um coautor, eu ainda não sei ainda a posição disso na editoração da revista, né, tem aqui o Newski e Shutterstock, que na verdade faz referência a alguns sites de pictures, né, de vídeo. Eu ainda não entendi se isso aqui são coautores, mas o que eu entendi pela editora é que os autores da lição eles estão prescritos, né, lá no cabeçalho, mas a gente não sabe quem especificamente escreveu a lição que nós vamos acompanhar, né, hoje pela manhã. Eu estou falando muito rápido ou vocês estão me entendendo? Tá excelente, Afonso. Tô entendendo bem. Ok, se eu estiver falando muito rápido, alguém, por favor, me interrompa. Bom, texto básico da nossa lição, quem quiser abrir aí pode ficar à vontade, porque eu utilizei às vezes a NVI,
mas o texto é de Almeida mesmo, tá? A tradução. Está em Gênesis 14, 17 e 24. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e diz: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus filhos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa, né, alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. O texto devocional, né, isso aí é no Velho Testamento, onde mostra, né, onde apresenta de forma clara Abraão, né, que era uma prática também daquela época, ele apresentando o dízimo. O próximo texto, em Provérbios 3, de 1 a 10. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Só um minutinho, que tem eu vou fechar alguns microfones para não dar microfonia, tá? Porque eles aumentaram os teus dias, versículo 2, e te acrescentarão anos de vida e paz. Repetindo, filho meu, versículo 1, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus olhos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A nossa lição, o texto, né, nos apresenta vários desafios, né? A lição, ela coloca ela introduz uma questão que mexe muito com a gente, né? Primeiro, que é a questão de imposto, né? A visão que às vezes nós temos, né, de tudo que se refere à parte financeira, a dinheiro, às vezes nós temos uma defensiva nesse sentido. Então o autor ele vai logo colocando esse questionamento, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é ele colocar o dízimo como um ato de culto, né?
o texto, ele destaca duas questões, né? Nós estamos falando do versículo 9 aí de Provérbios 3, honra, né? Que é uma palavra que, sinceramente, a sociedade está esquecendo o significado dela, né? E depois nós vamos comentar sobre outra que eu creio que eu não sei se nós sabemos realmente qual que é o significado dela. Nós estamos perdendo. Então, Provérbios 3:9 fala sobre honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Né? O autor, ele apresenta uma questão que nos deixa em xeque. Né? Ele fala sobre o ato de culto. E cultuar a Deus, nós até já falamos nas lições anteriores, ele precede um conhecimento, né? Às vezes eu fico me perguntando, né, por que que nós não estamos cultuando a Deus, né, na forma como a Bíblia apresenta o culto? Na maioria das vezes, até o pastor já comentou, se não falha a memória, pastor, você me interrompe aí, mas que o senhor, às vezes, está pregando a palavra e muitas das vezes você vê uma dispersão muito forte, né, dentro da própria igreja, né, na falta da atenção e do interesse. Isso é muito comum para quem está lecionando, principalmente fisicamente, virtualmente a gente não tem essa noção. Eu estou aqui falando, mas eu não sei como as pessoas estão do outro lado. Mas a vantagem de estar presente é você estar olhando no olho das pessoas e você sabe distinguir pela experiência realmente a atenção e a forma como a pessoa que está recebendo a mensagem realmente ele está interessado ou não. Então, uma das primeiras coisas que veio na minha mente é isso aí. Será que nós conhecemos a Deus? Esse Deus vivo? E o que significa esse conhecer, né? Conhecer alguém? Porque às vezes a gente responde, eu conheço, né? Eu conheço a Bíblia, eu vou à escola dominical desde pequeno e tal. Mas o que seria para os irmãos a gente conhecer a Deus, né? Ou conhecer alguém? Porque uma das coisas que mais me preocupa, ou que acendeu os meus olhos nas últimas lições, foi esse texto de Mateus 7:23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Existe um risco muito grande quando você fala, eu conheço fulano. Bacana, fulano. O Joãozinho falou que conhece você, mas eu não conheço João não, cara. Eu conheço um monte de João, mas esse aí eu não conheço não. Então, é complexo, não é muito simples a gente responder ou afirmar, eu conheço. Porque o conhecer parece que ele exige um entendimento de ambas as partes, né? E a pergunta é, será que realmente nós conhecemos esse Deus vivo? Eu gostaria que as pessoas falassem um pouco mais, né, sobre esse Mateus 7:23 e comentasse sobre esse conhecer. Pastor falando. Eu percebo o seguinte, que conhecer de ouvir falar, as pessoas até, a grande maioria, conhece, né? Então, conhece porque tá aí a televisão, que tem inúmeros programas de evangélicos, o rádio, a internet, né? Você tem hoje inúmeros acessos, né, a essa informação a respeito de Deus, de Jesus e assim por diante. No entanto, o conhecer, né, o conhecer a Deus, não é só de ouvir falar, mas tem que ter a experiência, tem que ter o caminhar com Ele, andar com Ele. Okay, nós conhecemos uma pessoa quando nós andamos com Ele, né? A gente conhece a pessoa na intimidade quando você passa a caminhar perto dele, junto a ele. Então, Deus é a mesma coisa. Conhecer a Deus é preciso andar com ele, caminhar com ele, lado a lado. Experimentar Deus, né?
E não só ouvir falar de Deus. Talvez a gente tenha que refletir um pouco sobre essa diferença. Perfeito, pastor. Mais alguém? Pastor, tem um ditado antigo, né? Afonso e demais irmãos, fala assim, quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ele, né? Vocês já ouviram isso aí? Quer dizer, você comer 1 quilo de sal é muito tempo, né? Falei um pouco de relacionamento. Eu acho que o significado é esse, né? Convivência íntima, né? Ali dentro de casa, com a pessoa. Acho que muitos conhecem a Deus, eu ouvi falar, mas quando o pastor começou a falar, eu me lembrei do texto de Jó, né? Que até motivo, né? Inspiração para uma música linda, né? Do Ademar de Campos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Perfeito, perfeito. Agora fala de relacionamento, de intimidade, né? Então, conhecer a Deus, assim, muitos dirão Senhor, Senhor, né? Muitos dizem Senhor, Senhor, mas de fato não conhecem, porque quando nós conhecemos alguém, a gente conhece a intimidade dele, o caráter da pessoa, né? E, por exemplo, quando a gente fala de dízimo, né? Ofertas, de prestar culto a Deus, a gente sabe daquilo que Deus nos dá e da sua fidelidade para conosco, né? Weber, perfeitamente. Nós falamos duas palavras aí que eu acho que são importantíssimas, né? Para o ato de conhecer, ser próximo do completo. Um é a experiência, e a experiência, ela traz isso aí, né? Aí as outras coisas também são consequência direta. E às vezes a gente não conhece a Deus, a gente acha ou ouviu falar, mas às vezes nós não temos tido experiência, né? E a falta dessa experiência, às vezes, nos inibe em entender qual que é o significado ou a necessidade do culto. Então, eu levanto essa hipótese, né, da questão do ato de culto, até mesmo no entendimento do dízimo, como um ato de culto, ele precede a pessoa ter esse conhecimento, ter essa experiência, né? Senão, eu acho que é como se jogar palavras ao vento, né? Fica vazio, fica difícil mesmo. Bom, é uma preocupação, né? Mateus 7, 23 sempre é o versículo que a gente gosta de pular, ok? E prestar culto, né? No início da lição, eu ainda estou só no título, né? Prestar culto também é algo que deixa dúvida, né? Afinal de contas, o que é esse ato de culto? O que é cultuar a Deus? Né? A lição nos aponta um caminho para essa pergunta, é reconhecer que Deus é digno de toda a honra, glória e o poder. Cultuá-lo é reconhecer essa dignidade e oferecer o tributo sincero dos nossos lábios e do nosso coração. Aí tem alguns momentos, eu vejo alguns momentos, né, pastor, da liturgia expresso aí onde a lição apresenta, né, como ato de culto, que é o louvor. A gente observa que tem na própria liturgia momentos de confissão, louvor, ações de graça, orações, né? E também na nossa liturgia tem também as ofertas, né? Tem também esse momento. O culto exige entrega de tudo que somos e o que temos, incluindo os nossos dízimos e ofertas, né? Faltou complementar aí, porque na verdade eu copiei isso da lição, tá? O que na verdade às vezes nós esquecemos, né, lendo a lição, é que nós fomos escolhidos, né? O nosso propósito principal é a adoração, né? É cultuar. Nós fomos escolhidos para adorar a Deus, né? O texto aí de João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai
procura. O autor aponta isso como uma consequência simples, né? Algo que está nativo, que está dentro de nós mesmos, né? Ou seja, nós fomos escolhidos e, obviamente, isso, o ato de culto é algo natural na vida da gente, né? Na vida daqueles que realmente conhecem a Deus. Essa é a diferença, né, que eu vejo entre o prestar culto, o ato de culto, com a gente simplesmente ouvir falar, né? E observa que existem várias formas de cultuar, né? O dízimo ele está presente em uma dessas formas. E uma das coisas que eu acho mais bonita é a entrega, né? A nossa vida, o autor, em momento algum, ele fala de algo específico, ele sempre coloca o tudo, né, na definição, né? O culto exige a entrega de tudo, né? Então, isso envolve todos aqueles momentos, e às vezes nós temos negligenciado. Às vezes nós temos negligenciado até mesmo a nossa vida, né? O ato de cultuar, no ato do trabalho também na igreja. Então, se uma dessas coisas faltar, nós vamos ser cobrados por isso. Se uma dessas coisas faltar, talvez pode ser que vai faltar também essa experiência e vai faltar o conhecimento, o conhecer, o reconhecer. Amor, Oi. E nessas horas eu vejo quão importante é o exemplo, né? Principalmente com relação às crianças, porque o ato de ofertar é um ato muito bonito, é um ato importante, né? E é bíblico. E eu sempre tenho a preocupação de todas as vezes que eu vou à igreja, de ter o dinheiro na carteira para todos os 3 filhos levantarem e ir dar a oferta. E é uma coisa tão engraçada, porque se algum dia acontecer de eu não ter, eu vou passar vergonha, porque na hora que fala em dízimo e oferta, já vem os 3 atrás de nós. É verdade mesmo. Para poder levar, entendeu? Então já teve dia de, às vezes, ter uma nota só assim na carteira. Então, como Daniel e Miguel são maiores, eu já dou um sinal de que eu não tenho e mando a Cecília, porque a Cecília não aceita, não. O exemplo é muito importante, né? Tá certo. Pastor, eu vou colocar aqui essa equipe aqui sobre teologia, né? São 2 dedos de teologias. Eles são da Igreja Batista, Presbiteriana, tem uma série de pastores que eles apresentam tópicos teológicos. Ele faz uma abordagem muito rápida sobre a visão do dízimo no Velho e no Novo Testamento. Dá uns 20 minutinhos, mais ou menos, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Pastor, depois você pode também contribuir. Eu achei relevante a discussão que ele coloca, porque é um tema muito difícil, né, de falar, até mesmo o pastor colocar isso também na igreja é difícil, não é fácil, não. Então, ele apresenta isso de uma forma muito simples. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Qualquer problema, vocês me avisem no WhatsApp se não estiver escutando. Só um momento. E para passar, eu tenho que habilitar. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, o seu programa favorito de teologia no YouTube. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e o vídeo de hoje é um 2 Dedos de Teologia clássico, onde a gente vai desenvolver o assunto do dízimo. O dízimo é uma prática do Novo Testamento? O dízimo é coisa de judeu? É para dar dinheiro para a igreja hoje ou não? Esse é o assunto que a gente vai discutir no programa dessa semana. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui no canal, 10 horas de dízimo, principalmente por causa de certos movimentos
é uma prática atual das comunidades cristãs. E se tornou um cavalo de batalha falar contra o dízimo, principalmente por causa de certos movimentos, digamos, dissidentes da comunidade evangélica nacional, de gente desigrejada, sem denominação, que não congrega em igreja alguma ou simplesmente participa de um ou outro grupo um pouco mais sectário da fé. Vários nomes aí no YouTube tomam conta desse movimento, mas eu não vou citá-los porque eu não quero dar plataforma pra, né, ficar dando palco pra doido dançar, né? Mas acaba que qualquer pastor que fale sobre dízimo na internet está em maus lençóis, porque ele vai receber uma enxurrada de pessoas tratando-o como se ele fosse a própria encarnação do anticristo. Ainda mais diante dos preconceitos sociais, de que todo pastor é ladrão e tudo mais, acaba que tocar nesse assunto se torna um pouco constrangedor. O que a gente vai fazer aqui é uma teologia do dízimo, olhar para o Antigo Testamento, olhar para o Novo Testamento, fazer breve comentário aí sobre o período intertestamentário e entender como é que o dízimo se relaciona com a igreja de hoje. Existe dízimo? Não existe dízimo? Você vai ter que assistir até o final para você entender o que a gente quer colocar aqui. Então vamos começar do começo, obviamente. E vamos começar com definições. Eu vou tomar minha água aqui para já aquecendo aqui o negócio. A palavra dízimo do Antigo Testamento vem do hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A palavra é maser, que significa a 10ª parte. Então dízimo significa 10%, 1/10. E vários teólogos vão argumentar que a prática de dar uma 10ª parte como imposto ao rei já era algo um tanto comum no mundo antigo. Reis recebiam impostos da 10ª parte das colheitas e tudo mais. Por que exatamente a 10ª parte? Isso provavelmente vem do sistema decimal, ainda mais considerando os 10 dedos na mão. Você tem aí explicações históricas de por que nosso sistema é decimal e por que essa 1/10ª parte fazia sentido de forma matemática para as pessoas naquela época. Era uma forma fácil de quantificar certos impostos, pagamentos e tributos. Reis recebiam a 10ª parte, conquistadores Nesse contexto, a gente encontra então os dois momentos no Antigo Testamento antes da lei mosaica, onde o dízimo, essa oferta de uma 10ª parte, aparece registrado. Seria no caso de Abraão e no caso de Jacó. Em Gênesis 14, nós temos o velho relato de Abraão voltando da batalha e com os despojos de guerra entregando tudo aquilo a Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura meio obscura do Antigo Testamento. Ele era tanto um líder religioso quanto um líder civil. Ele era rei de Salém, uma região que posteriormente seria Jerusalém, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele cumpria funções religiosas ao Deus vivo. Abraão, então, toma 10% dos despojos de guerra e entrega a Melquisedeque como dízimo em oferta ao Deus vivo. Perceba que Abraão não foi o inventor do dízimo, mas Abraão cumpre uma prática que era um tanto comum ao seu tempo, de entregar ofertas de uma 10ª parte a aquele líder tanto civil quanto religioso. Nós não temos nenhum registro de Abraão fazendo isso novamente na vida dele, ou fazendo isso anteriormente a esse momento. Nós não temos nenhum registro de Abraão ensinando isso para Isaac. O dízimo aparece uma única vez, nesse único momento, como algo que Abraão fez uma vez para Deus. Ele pode ter feito outras vezes, pode, mas aí é um argumento de Abraão a Deus. Fez isso entregando aquele sacerdote e rei chamado Melquisedeque. A gente tem então um segundo momento, ainda no livro de Gênesis, que já é com o neto de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó. Em Gênesis 28, a gente tem o registro de um voto, de uma promessa que Jacó faz para Deus. A promessa é que se Deus o abençoasse, Jacó daria o dízimo de tudo aquilo que ele ganhasse ao Senhor. E isso aqui é interessante, porque uma vez que Jacó faz um voto com Deus de entregar o dízimo, caso ele fosse abençoado, isso significa que Jacó não possuía o costume de entregar dízimos. Porque se fosse um costume comum de Jacó, ou se fosse algo esperado de todo crente naquele período, Jacó possivelmente já entregaria dízimos. Ou Jacó não faria um voto para ser abençoado, para simplesmente fazer a sua obrigação. O voto que Jacó faz indica que o dízimo era um ato pontual. O dízimo não era um costume, não era uma prática comum do povo de Deus no período do Antigo Testamento, mas era uma prática possível, já que fazia parte das culturas que viviam ao redor
do povo de Deus. O que já lida com um ponto muito interessante. Muitos pastores, argumentando que o dízimo é uma prática do Novo Testamento, argumentam que porque existe dízimo antes da lei de Moisés, então o dízimo transcende a lei de Moisés e também é uma prática do Novo Testamento. No entanto, a gente não encontra nada no Antigo Testamento que nos faça crer que dízimos eram práticas comuns e obrigatórias sobre aqueles dois, mas sim que os dízimos surgiram como duas práticas pessoais, voluntárias e pontuais, em louvor ao nome de Deus. Há pastores ainda que argumentam que porque Abraão e Jacó entregaram dízimos, então o dízimo era um costume que foi passado familiarmente, que era comum daquele tempo, mas nós temos um total de 0 evidências nessa direção. Novamente, isso é só argumento do silêncio, a gente não pode construir teologia com base naquilo que não está dito. No entanto, a gente chega na lei mosaica, quando Deus revela a sua lei a Moisés, ao povo de Israel, depois que esse povo é liberto da escravidão do Egito. E o dízimo se torna uma prática normativa sobre o povo de Deus. Alguns argumentam que o que Moisés faz é nada mais do que normalizar um costume que já era presente na vida do povo de Israel. Mas também, novamente, a Bíblia diz vários nada a esse respeito. Não há como argumentar que Deus estava normalizando um costume do povo de Israel. A gente poderia dizer isso se quisesse sobre qualquer outra lei do Antigo Testamento, como o tecido de roupa, animais puros e impuros, quando a gente sabe que isso não acontecia. Em Levítico 27, a gente encontra Deus instituindo a prática do dízimo como uma norma ao povo de Israel. Eles deveriam tomar de todos os dízimos da terra, os cereais do campo, os frutos das árvores, e então trazê-los a Deus. O texto diz que essa dízima era do Senhor, pertencia a Deus, e então seria usada geralmente em 3 propósitos. Para a alimentação da própria família, muitas vezes o dízimo era comido por aquele que ofertava o dízimo, para a alimentação dos levitas e sacerdotes no templo, que eram sustentados por esses dízimos, e para o cuidado dos pobres e dos necessitados, que eram também servidos com essa quantia aí de dízimo que era separada para Deus. Ou seja, o dízimo que era do Senhor não era queimado e entregue a Deus, não era jogado para cima e Deus comia. Aquilo que era do Senhor geralmente servia em 3 propósitos: a alimentação da própria família, em glorificação ao nome de Deus, em festas para louvar o Senhor, o sustento dos levitas e sacerdotes no templo e o cuidado dos pobres e necessitados. Era assim que Deus era servido. Em Números 18 é dito claramente que o povo de Levi, os sacerdotes que serviam no templo, receberiam desses dízimos a fim de sobreviverem, já que eles não tinham nem direito à terra para plantar e o serviço deles era o serviço do templo. E uma vez que eles ainda não estavam estabelecidos na terra prometida de Canaã, eles poderiam comer dos frutos dos dízimos nas próprias casas. Parte desses dízimos eram reservados para que as famílias comessem em suas próprias casas. Isso mudaria quando eles chegassem à terra prometida de Canaã em Deuteronômio. No capítulo 12, a gente lê que eles não poderiam comer desses dízimos em suas próprias casas, mas apenas diante do Senhor. E em Deuteronômio 14, a gente também tem o estabelecimento de um dízimo que era entregue a cada 3 anos. Era dado aos levitas, às viúvas, aos estrangeiros, para que eles comessem em suas casas e se fartassem. E aqui a gente já tem um mito acerca do dízimo a ser resolvido. Dízimo significa 10%? Sim, o dízimo é 10%. Só que a gente acha que os judeus davam 10% e só isso em ofertas a Deus. A questão é que eles não tinham um único dízimo. Mas se você olhar para as passagens com cuidado, a gente não vai lê-las aqui, senão o vídeo vai ficar com tamanho infinito, você tem 3 dízimos sendo instituídos aqui. Havia esse dízimo que era entregue ao levita, em Levíticos 27. Havia um dízimo que financiava uma festa nacional, uma das festas judaicas, que está em Deuteronômio 14. Isso pode ser chamado de o dízimo dos festivais. E há esse dízimo que era pago uma vez a cada 3 anos. Se você somar esses 3 dízimos, você tem 10%. Mais 10%, mais um 10% dividido por 3 anos, dá 3,33%. Você tem pelo menos 23,3% de dízimo entregue pelo povo judeu no Antigo Testamento. Aí você pode jogar também o imposto do templo, que era pago a cada ano. Você adiciona aí a lei da respingadura sobre aquilo que caía das colheitas. Você tem pelo menos uns 25% da renda dos judeus separada para ser oferecida em generosidade. 23,3% só nos dízimos, 25% aí pelo menos na vida normal de oferta e de cuidado com o miserável. Agora, parte desse dízimo, principalmente do dízimo que era oferecido nas festividades judaicas, era comido pelo próprio povo. Então eles recebiam de volta aí alguma parte do que entregavam.
É como, sei lá, você oferta aí pra sua igreja e parte desse dinheiro vai ser usado pra cantina que vai dar um lanche tarde que vocês vão comer. Sei lá, é um exemplo que eu posso dar aí pra facilitar na sua cabeça a ideia de você comer do dízimo que você deu. Mas então a gente vê o dízimo se desenvolvendo na história de Israel. As outras citações que a gente tem no Antigo Testamento acerca do dízimo mostram principalmente o povo de Israel sendo infiel no pagamento desses dízimos. Em 2 Crônicas 31, no verso 4, por exemplo, nós lemos que nos dias de Ezequiel, o povo não estava pagando aos sacerdotes e aos levitas aquilo que o texto chama de sua parte, para que pudessem se dedicar à lei do Senhor. Os dízimos eram parte dos levitas e sacerdotes, era algo que eles mereciam, era algo que era devido a eles, e devido a eles para que eles pudessem estar dedicados ao serviço no templo. Não pagar esses dízimos era roubar do sacerdote e do levita aquilo que lhes pertencia pelo serviço que eles prestavam a Deus. Por isso que o verso 5 diz que depois da repreensão o povo trouxe em abundância alimentos para que os sacerdotes então pudessem se fartar e estarem supridos durante seu tempo de trabalho. E a gente encontra a mesma coisa depois do exílio, com Neemias e com Malaquias. Neemias 13:10 diz que os levitas não estavam recebendo dos dízimos do povo, por isso eles largaram o serviço do sacerdócio e foram para os seus próprios campos. E então Judá trouxe os dízimos para que eles pudessem voltar ao serviço do reino. Esse é o mesmo contexto de Malaquias 3, verso 8, o famoso texto que o pessoal usa aí para coagir pessoas a ofertarem na igreja, ó, que o demônio devorador vai te pegar. A situação era a mesma, os levitas não estavam recebendo dízimos, o povo estava roubando a Deus, tirando daqueles que serviam o recurso que Deus havia instituído como deles. Por causa da falta de generosidade do povo, Deus mandaria 7 gafanhotos, o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, que é um gafanhoto, não é um demônio, para comer aqueles campos. Porque eles eram mesquinhos, eles teriam menos ainda. Uma pequena pausa para explicar uma coisa importante aqui. De vez em quando surge alguém no submundo da internet dizendo que o texto de Malaquias não é sobre o povo retendo dízimos, mas sobre os sacerdotes tomando os dízimos para si. No sentido de que os dízimos que deveriam ir para a casa do tesouro a fim de alimentar os pobres estavam sendo usados ao bel prazer dos sacerdotes. E isso é fruto de uma má leitura do contexto do capítulo 3. Já que o capítulo 2 se direciona aos sacerdotes, muitos interpretam que o capítulo 3 fala apenas com eles. Mas veja, o capítulo 1 de Malaquias fala ao povo de forma completa, o capítulo 2 começa a falar diretamente aos sacerdotes, por isso que o versículo 1 do... Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, o seu 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. E os livros apócrifos... Só um momento. Até que a gente chega no período interbíblico, aquele período de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. E os livros apócrifos que foram escritos nesse período, conhecidos como literatura do Segundo Templo também, registram frequentemente o costume e a prática do dízimo como algo que ainda existia no meio do povo judeu. Você vê isso em 1 Macabeus ou mesmo no livro de Judite. O livro de Eclesiástico ordena que se dê dízimos e o livro de Tobias registra o ato de dar dízimos e aquele dízimo que era dado a cada 3 anos, sendo sempre entregue aos pobres com fidelidade. Foi nesse período, por exemplo, que o dízimo se modificou um pouco e ficou um pouco mais, como eu diria, rígido. Como o Antigo Testamento dizia, para eles entregarem os dízimos de tudo aquilo que florescia, não é, tudo aquilo que vinha da terra, o que significava geralmente o dízimo dos frutos, não é, da terra e muitas vezes de animais, a Mishnah e o Talmud passaram a interpretar que até mesmo hortaliças deveriam ser fruto de dízimo. Por isso que Jesus vai dizer que os fariseus davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ele estava dizendo que eles eram homens extremamente rígidos na entrega do dízimo. Em tese, eles não precisavam dar dízimos de temperos que eles pegavam na terra. Mas até disso esses homens estavam dando dízimo. Sei lá, é como quem dá dízimo de 10 centavos porque achou R$1 na calçada. É mais ou menos isso. Além disso, adicionou-se impostos, não é, acerca do cuidado dos templos e essas coisas foram se configurando naquele período. Até que a gente chega no Novo Testamento. E aqui mora a grande questão, porque você deve ter me ouvido falar até aqui sobre dízimo, deve estar pensando, e aí, mas entendi como era antes da lei e tal, Antigo Testamento, mas e aí, eu tenho que dar dízimo ou não tem? Porque o que importa no fim das contas é como o Novo Testamento lida com isso tudo, como aplica, revoga, mantém ou não essa questão envolvendo o dízimo. Bebi mais uma aguinha aqui. E quando a gente passa por todo o Novo Testamento, a gente encontra elementos de continuidade e de descontinuidade com relação aos dízimos. Existem esses dois elementos. Elementos de continuidade e elementos de descontinuidade. Que elementos de descontinuidade são esses? O dízimo, como prática judaica, não é restabelecido
não é mantido como uma prática comum da igreja cristã. No entanto, há elementos de continuidade. O princípio de constância, generosidade, alegria e proporcionalidade se mantém no Novo Testamento. Deixa eu mostrar o que é que eu quero dizer com isso, lidando com os principais textos do Novo Testamento que falam sobre oferta, generosidade, ajuda aos pobres e tudo mais. Um texto famoso é 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, onde Paulo está organizando uma coleta para os necessitados da região da Judéia. Ele diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Então a gente tem aqui uma ordem que Paulo dá, que não é exclusiva ao povo de Corinto, mas também ao povo da região da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E no verso 3, Paulo diz: quando chegar lá, vai então pegar esses recursos e levar até Jerusalém. O que é que Paulo diz aqui sobre essa oferta? Ele não diz que eles deveriam coletar dízimos, ele não fala sobre dízimo no Antigo Testamento, ele nem aplica a ideia de dízimo veterotestamentário, nem volta a Abraão ou Jacó, mas ele fala de uma coleta que é dada pela igreja, onde cada irmão é responsável pelo cuidado dessa oferta, e cada um deveria dar de forma proporcional à sua prosperidade, a fim de ajudar aqueles irmãos em necessidade. Ou seja, Paulo coloca isso como uma obrigação de cada um daqueles irmãos, cada um deveria fazer isso, eles deveriam fazer isso de acordo com aquilo que possuíam, era proporcional à própria renda, e que isso seria usado para o serviço da igreja em dificuldade. Em 2 Coríntios, Paulo também faz um longo arrazoado acerca de ofertas e de generosidade. A gente vê isso nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. No versículo 2 de 2 Coríntios 8, ele fala que mesmo irmãos em dificuldade e pobreza foram generosos, ajudando aqueles que estavam numa situação ainda pior. O verso 3 diz que eles contribuíram de uma forma voluntária, por mais que seja uma obrigação que recai sobre eles, eles não precisaram ser obrigados àquilo, já que eles possuíam esse impulso de servir que vinha da fé. No verso 4, a gente lê que esses irmãos pediram para poder participar dessa assistência aos santos. No verso 7, Paulo leva aos coríntios o mesmo pedido, esperando que da mesma forma que eles abundam na fé, na palavra, no saber e no amor, eles também pudessem manifestar abundância em generosidade financeira. No verso 8 ele diz que não está mandando eles fazerem isso, mas que isso provaria o amor e o coração sincero deles. A partir do verso 9 ele fala do exemplo de Jesus, que era rico e se fez pobre. O verso 12 fala dessa proporcionalidade, que a oferta será aceita de acordo com aquilo que a pessoa pode dar e não de acordo com as suas e faltas. O verso 13 e o verso 14 diz que o interesse de Deus é que aqueles que têm mais sejam generosos com aqueles que ele segue falando acerca de Tito, entra no capítulo 9. No verso 3 e no verso 4 ele diz que seria uma para poder ajudar os miseráveis. O verso 5 diz que eles devem exercer generosidade e não avareza. O verso 7 diz que cada um deve contribuir de acordo com o que propõe no coração e deve fazer isso com alegria. E diz que Deus os abençoará se eles estiverem servindo e ajudando os miseráveis. E no caso também ajudando aqueles que são semeadores da mensagem do Evangelho. Ou seja, nesse longo texto, com 2 capítulos acerca de generosidade, novamente Paulo não fala nenhuma vez de dízimo, mas Paulo fala de generosidade, de alegria, de cada um sendo responsável pelas suas ofertas, fazendo isso de acordo com o que tem, de que isso é um impulso que provém do amor, que é uma obrigação de todos nós em amor a todos os santos. Bom, é um tema muito discutido, né, dentro da igreja e até mesmo, acredito, pastor, que no seminário deve ser discutido demais a conta essa questão do dízimo, né, e também da questão da oferta. É um assunto extremamente denso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu creio, sim, que o autor do vídeo, né, ele fez um breve histórico, né? Isso. Porque em cada momento da história é visto de uma forma diferente, né? Então, antes da construção do templo, era uma visão. Depois da construção do templo, Jerusalém, especialmente em Salomão, já tem uma outra conotação, né? Então, há interpretações, há momentos diferentes da história. Certo. Eu vou eu creio, assim... Desculpa, pastor. É porque são Tá. 10h49. Exatamente. A abordagem dele realmente, ele tentou... O texto dele, a discussão dele é mais extensa um pouco.
Ele chega até a falar lá de John Stott também, a experiência que ele teve tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Na Europa, por exemplo, o pessoal adotou 5% porque a igreja não conseguiria administrar 10%, que era dinheiro demais. E nos Estados Unidos as formas são diferentes também, né? De locais diferentes, não é o mesmo padrão, assim. Acho que até hoje, nos dias de hoje, ainda é diferente ainda. Bom, eu gostaria de destacar algumas coisas que são bastante ricas e tem no texto, na nossa lição. O autor coloca, a Bíblia diz, mas bem-aventurado é dar que receber, Atos 20, 35. E inferimos, então, que a dádiva do dízimo é bem-aventurança para nós. Algumas coisas o autor do vídeo também ele não apresentou, porque também o tema é muito vasto, né? Quando nós somos tomados pela alegria da contribuição, 2 Coríntios 9, 7, ele falou sobre isso, aí pesa sobre nós o dever de despenseiros. Isto é, ninguém pode alegar insensibilidade de coração e sonegar o dízimo. Se isso acontecer, temos que encará-lo como dever que nos é imposto por lei, né? Então, a bem-aventurança é também, né, é um dom, né, é uma bênção, né? E Deus tem abençoado, né, aqueles também que contribuem, né? E a bênção, ela atinge não só a área financeira, né, na saúde, nos dias, né, no contar dos dias. Essa bem-aventurança, ela abrange toda a nossa vida, né, em si, né? Ou todos os segmentos da nossa vida. O texto coloca, só fazendo um brief, né, só fazendo uma revisão, né, o dízimo de Abraão, nós comentamos isso 3 vezes, né, em Gênesis 14, 18, 24. Alguns alegam que o dízimo é da lei, e nós, como cristãos, não somos obrigados a observá-lo. Abraão viveu em um período anterior à lei. A aliança abraânica foi dada 430 anos antes de Moisés. Logo, o dízimo não é da lei, mas foi acrescido à lei. Isso foi mais ou menos comentado, né, no vídeo, né, como se fosse oficializar, mas na verdade Abraão já vivia, né, esse ato já naqueles dias. O autor coloca a pergunta, né, que quem ensinou, mas naquela época já havia um costume, né? Não sei se a palavra correta seria o costume, mas já existia o ato de dizimar, né? E Abraão cumpriu esse ato. Eu gosto de colocar dessa forma. Aspectos, né, que eu achei interessante do dízimo foi o reconhecimento de que Deus é e aquilo que Deus faz, né? O autor coloca como ato de culto, né? E cultuar é você reconhecer a glória de Deus, né? Então, o reconhecimento do que Deus é Deus Altíssimo, né? É o Elohim, possui o céu e a terra, né? Todo-Poderoso. Deus Altíssimo entregou os adversários de Abraão nas suas mãos, né? Ou seja, o que é e o que faz. Foi voluntário, total e completo. Nós comentamos isso nos primeiros slides sobre a entrega, né? A entrega de tudo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Reconhecimento e voluntariedade são o que Deus espera de nós quando entregamos não só os dízimos, mas também a nossa vida, né? É completa dependência. É nós vivermos dependentes e debaixo da graça de Deus, não do nosso entendimento. O problema é quando a gente coloca o nosso entendimento na frente. Às vezes, até mesmo eu falho com isso, né? Eu tenho falhado com isso às vezes, e isso tem sido às vezes uma constante, né? A gente olha esses textos e vê essas experiências na Bíblia, a gente tem que colocar a barba de molho e pedir misericórdia para Deus, né? Porque nós somos pecadores, né? E precisamos realmente entregar não só os dízimos, mas também a nossa vida por completo. O dízimo de Jacó, né? Que é o segundo, vamos dizer assim, né? Experiência que tem na lição.
Gênesis 28, 20, 22 também foi comentado. Muitos dizem que Jacó foi um homem perspicaz durante a vida toda. E mesmo quando fugia de Esaú, seu irmão, tentou negociar com Deus Todo-Poderoso, condicionando seu dízimo às bênçãos solicitadas. É o voto, né? O famoso voto. Em Gênesis 28, 20, 22, vejo um homem cansado, aflito e sincero, que sabia o valor de um relacionamento espiritual na base de convicção e dependência de Jeová. Bom, aí está aquela primeira slide quando a gente fala do conhecer, né? Propósito e convicção, conhecimento são critérios que favorecem, né, a esse tipo de, vamos dizer assim, negociação, né? Poderíamos afirmar negociação, porque o autor está falando negociar, mas eu vejo como um voto, né? Jacó, ele se entregou, né? Ou ele tinha a convicção que ele precisava e ele realmente ele dependia de Deus. E, obviamente, Deus tinha certeza, Deus sabia que Jacó ele iria cumprir com esse voto, né? Às vezes a gente faz alguns votos ou condiciona algumas questões a Deus, mas às vezes também a gente não cumpre, né? Como deveria. Ele fez um voto e nesse demonstrou o seu conhecimento do dízimo. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. São situações que Jacó votou o dízimo. Seu voto procedeu de uma profunda experiência teística, né? Experiência com Deus. Foi associado ao seu culto, o ato de entrega. Revelou sua dependência de Deus. Manifestou o seu propósito. Isso de forma através do voto e daquilo que ele pediu para Deus. Deus seria exclusivo na sua vida. A casa de Deus seria erigida. Seu dízimo seria dado. Muitas vezes somos infiéis por faltarem em nós propósitos e compromissos no nosso relacionamento com Deus. O primeiro slide ele sempre volta, né, à mente, né? Se não conhecermos o Deus vivo, nós não vamos realmente vai faltar propósito e compromisso, né? Porque nós não sabemos a seriedade, né? Nós não conhecemos realmente quem é esse Deus. Dízimo incorporado à lei também foi comentado, né? Aí é apresentado no texto de Levítico 27, 30, 34. As características observadas. O dízimo era a ordem de Deus, né? Em Levítico. O dízimo era destinado ao sustento dos sacerdotes e ministros do templo. O dízimo era também destinado às viúvas e pobres. Nós vemos 3 situações, né? Não só como a ordem de Deus, mas Deus espera isso de forma espontânea, né? Aí vem aquela lição da generosidade, acho que foi o Weber que ministrou a respeito disso. É algo que, como é uma entrega, né? Como a entrega ela está relacionada ao ato de culto, ela precisa ser espontânea. Então, a espontaneidade, né? Há um compromisso com o sustento, né? E há também um compromisso com o próximo, né? Com as pessoas que estão do nosso lado, né? Muitas das vezes, né, a gente mal conhece, nem sabemos, né, como que realmente está a situação dos nossos irmãos. O dízimo
era a herança dos levitas para que pudesse se dedicar integralmente, à administração do tabernáculo ou templo. Estamos oferecendo sustento digno àqueles que ministram a palavra a nós? Então, fica esse questionamento, né? E não só em relação ao sustento, né? Mas também a outras situações também, né? De sustento no próprio templo. O dízimo em vigor no Novo Testamento, Jesus não estava acusando os fariseus por serem dizimistas. Sua crítica consistia em condenar a ideia hipócrita de que, quando damos o dízimo, é o outro lado, né? Estamos fazendo tudo na vida cristã. Para Deus torna-se favorável a nós. O dízimo não é a coisa mais importante no nosso relacionamento com Deus. Quais, então, as virtudes mais importantes, segundo o mestre? Justiça, misericórdia e fé. Existem alguns textos, né? Nós vamos colocar aí mais à frente. São os 3 critérios na observância, né, do dízimo, né? A dependência de Deus, a generosidade, na prática, né? Constantes, a constância e a proporcionalidade, né? E são duas, né? São duas questões que chamam a atenção também, né? Com respeito ao dízimo, né? Com essa questão também de acharmos que isso é tudo na vida cristã. Essa passagem em Lucas 18, o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Outra passagem também que fala sobre isso, Marcos 10, 17 a 30, né? E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todos conhecem essa passagem, né? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste. Então a gente vê que essa passagem que eu achei interessante, isso aí é o John Stott, né? E ele comentando sobre, ele dando alguns conselhos, ele falou sobre a preguiça, né? Mas no texto também, na Bíblia, a gente vê outras passagens, né? A gente vê quando Jesus estava na cruz e aquele homem, ele foi salvo, o ladrão, né, que foi salvo, ele na verdade, ele entregou não só a 10ª parte, né? Ele entregou a sua vida. Foi um dos dízimos e foi uma das conversões, né, mais rápida que tem, né? Acho, na Bíblia, né? E é interessante, porque ele não fez como esses outros exemplos que nós lemos em Marcos 10 e Lucas 18. E nem teve tempo para isso, mas ele entregou a sua vida, né? E na maioria das vezes, o tesouro, né, a oportunidade que ele teve de ir para o céu é dele reconhecer isso. Pode ser que ele não ele tenha reconhecido, mas, né, realmente nos últimos momentos de sua vida, mas ele entendeu, né, ele compreendeu, né, ele reconheceu a glória de Deus, ele cultuou a Deus naqueles últimos segundos de vida. E na maioria das vezes a gente tem a vida toda para cultuar a Deus e nós não conseguimos que o nosso culto passe do teto.
é complexo, né? O dízimo realmente é algo complexo, mas é um ato de culto. Eu entendi nessa lição que faz parte realmente das entregas que nós temos que dedicar a Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Eu já passei 4 minutos do meu tempo. Vocês conseguiram escutar, gente? Afonso, escutei sim. Essa questão do dízimo, eu sempre tenho uma referência na minha vida em relação ao dízimo, porque é uma questão muito mais de experiência do que de legalidade, né? De cumprir por obrigação. É um imposto ou ato de culto. Acho que quando a gente tem experiência com Deus, assim, tem esse tipo de experiência com Deus, a gente sabe que a fidelidade a Deus, que envolve não só dízimos, né, de dinheiro, Deus ele é fiel. E quando a gente conhece Deus, eu sei que nada vai faltar, porque algumas das preocupações que muitas vezes as pessoas têm é de faltar, de não ter recurso para suprir suas necessidades. É aquilo que a gente estava falando semana passada, né? O Senhor promete que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, cada uma delas. Então, quando a gente tem esse conhecimento de Deus, essa experiência com Deus, o Senhor ele é fiel e a gente aprende a confiar independente das circunstâncias. Eu estava aqui com o Soraya e a gente lembrando, quando estava falando de Jacó, assim, e achando até engraçado, porque isso fazia parte da experiência de Jacó. O nome dele era enganador, né? O significado do nome dele. Mas Jacó negociou prato de lentilha, Jacó negociou trabalho pela esposa, depois negociou trabalho de novo pela outra esposa, né? Ele com o sogro dele. Então, ele negociava tudo, negociou com Deus, né? Se o Senhor me der isso, se eu for bem sucedido, eu te entrego o dízimo. Até que ele teve a experiência com Deus e teve, inclusive, seu nome mudado, de Jacó para Israel. Né? E aí, a vida de Jacó tem uma mudança, né? Ele passa por uma transformação, ele foi tocado por Deus. Então, assim, eu valorizo muito essa questão de dízimos e ofertas. Eu nem me preocupo muito, para ser sincero, sabe, Afonso? Se está na lei, se é do Velho Testamento, se é do Novo Testamento, se deve, se não deve. Porque a experiência que eu tenho com Deus, o conhecimento que eu tenho com Deus, assim, na verdade, ele é dono de tudo. Ele me dá o privilégio de poder usufruir com 90%, mas na verdade ele é dono de tudo. Aquela viúva deu a oferta de tudo que ela tinha. O jovem rico se afastou pesaroso porque ele tinha muitas coisas, o coração dele estava na riqueza, não estava em Deus. Então, assim, eu vejo isso como uma experiência com Deus, um voto que a gente faz com Deus, e a partir do momento que eu conheço a Deus, né, eu não tenho essa preocupação de questionar se é correto ou não, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo e ele nunca falhou. Então, assim, eu vejo muito essa questão da experiência nossa, né, daquele espírito que a gente semana passada está falando, se tem muito recurso, a questão não é se você tem muito ou se tem pouco, né, é de ter gratidão a Deus, né, se alegrar com o que você tem, ser grato a Deus, servir ao Senhor, dedicar tudo a Ele. Então, assim, eu creio que é um assunto, às vezes, para muitos ele é difícil, mas eu acho que a partir do momento, o meu pensamento, que a gente tem essa experiência com Deus, e eu tive muitas experiências com Deus nessa área. Muitas vezes Deus assim, surpreendeu, né? Eu e Soraya, recém-casados, Deus nos surpreendia muito com relação a essas questões, sabe? Do sustento, da provisão, do cuidado dele, com coisas mínimas, né? Com coisas mínimas a gente via a mão de Deus. Então, assim, eu creio que é uma prática que ela deve ser tratada, ela precisa ser tratada não como algo imposto, é da lei, não é da lei, mas como um ato de culto a Deus mesmo, como oferta ao Senhor. Amém. Deus tem nos dado muitas experiências nesse sentido, né? Praticamente a gente pode escrever como Paulo, né? Sei viver no muito e também no pouco, né, Weber? E é difícil, não é fácil não. E viver na dependência de Deus é um desafio muito grande, mas é
as experiências, normalmente, de crescimento, elas surgem no deserto, né? Na Bíblia, todos os exemplos são assim, e com a gente não seria diferente. Isso mesmo. Gente, alguém mais quer comentar? Nós já passamos 9 minutos aí do nosso tempo regulamentar. Nós já estamos na disputa do pênalti aí, pastor. Já passou os 90 minutos. Pode, fica à vontade. Né? Aqui, eu gostei muito do que o Weber falou, porque eu concordo perfeitamente com ele, porque o dízimo não é uma coisa nossa. Não é uma coisa nossa. E quando a gente diz também, eu vou dar o dízimo, eu também não concordo que a gente dá o dízimo. Eu acho que a gente entrega, porque é aquilo que é de Deus, não é nosso. Se tudo vem dele, o dízimo também. Havia até um hino que a gente cantava na hora da oferta, que é tudo vem de ti, Senhor, do que é teu, tu damos. Nós entregamos o dízimo a Deus, ele não é alguma coisa nossa. Por isso, e outra coisa que você falou, você lembrou aí, Afonso, Jesus não pediu dízimo, em momento algum. Ele não censurou os fariseus, os escribas, lá por causa de valor, supervalorizar. Ele não censurou, ele falou que, além disso, né, como você mesmo falou aí. Mas tem uma coisa também, naquela que você mencionou aí, a respeito daquele jovem rico, né? Então a gente vê que Jesus ele não pede o dinheiro nosso ou os nossos bens, ele pede tudo, é a nossa vida. A vida. Então, isso que eu acho muito importante no nosso relacionamento com Deus, é que tudo que nós temos, como o Weber falou, como a igreja sempre fala, tudo é dele. Então, quando nós entregamos, seja da forma que for, através de oferta, através do dízimo, através de ajuda a outras pessoas, eu acho que tudo isso é uma forma de nós mostrarmos a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Então, não é uma obrigação, é uma bem-aventurança. Porque feliz, né, bem-aventurança é felicidade, né? Bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque quem tem para dar é mais feliz do que quem está precisando de receber, no sentido de ter. Né? Quem tem para dar é mais. Então, é por isso que eu acho que dizimar é um privilégio e não uma obrigação. Obrigado. O pastor, você quer fazer um comentário, uma oração para poder encerrar a escola dominical? Não só assim, eu acho que as contribuições, né, elas foram bem adequadas, né? E a gente sempre tem que pensar, né, que nós fazemos parte de uma comunidade missionária, né? E o quanto que o recurso que ali, né, é devolvido, né, com gratidão, a partir do princípio da honra a Deus, quantas pessoas são abençoadas por isso, né? Quantas pessoas são abençoadas pelo Evangelho de Jesus. Então, assim, essa consciência, né, que quando você cumpre o princípio da honra, da gratidão a Deus, isso vai gerar também outras bênçãos. E a possibilidade de outras pessoas também serem alcançadas. Você está semeando, né, na obra de Deus. E como é importante semear uma boa semente em uma boa terra. Então, eu vejo, assim, que o estudo, né, ele é relevante nesse sentido. E o quanto que é necessário nós mantermos esse espírito de gratidão a Deus, né? Para que a obra de Deus continue, para que nada falte, né? Para que nada falte. Amém. Glória a Deus, né? Obrigado, Afonso, aí, pelo estudo, né, pela dinâmica. Deus abençoe grandemente a sua vida.
Amém, pastor. E também, assim, nesse mesmo espírito, né, agradecer também a Deus, né, porque Ele tem nos socorrido, Ele tem realmente trago a sua provisão na nossa vida. Então, vamos orar nesse momento. Pai querido, eu quero pedir, Senhor, que Tu continue a abençoar as nossas vidas, abençoar com a bênção da provisão, para que todos possam, Pai querido, ter a sua mesa farta nos seus lares, que nada venha faltar. Ó Deus, que o Senhor venha prover a bênção do trabalho, que o Senhor venha, ó Deus, realmente nos ajudar a administrar aquilo que vem às nossas mãos, que possamos, ó Pai, não colocar, ó Deus, o amor ao dinheiro, às riquezas, mas que o nosso coração realmente tenha lugar para o Senhor, somente para o Senhor. Ó Deus, que a riqueza que chegar em nossas mãos seja para abençoar as nossas vidas. Esta manhã, Deus, nós rogamos ao Senhor pela vida da nossa igreja, pelo trabalho missionário, pelos desafios que nós temos, ó Pai, a alcançar. Ó Deus, continue nos ajudando, Deus, para que possamos estar cumprindo as nossas responsabilidades, nossos compromissos financeiros. Ajuda a tua igreja, Pai, a se manter nesse tempo de pandemia, Pai amado, que nada falte também na obra missionária do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos e abençoamos a todos nesse dia, para que tenhamos um dia de paz, um dia de alegria, um dia de regozijo na Tua presença. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, pessoal, vamos abrir a câmera aí para tirar foto? Cadê todo? Já... Aí. Isso. Vamos lá, então. Vamos tirar foto. Amém. Muito bonito. Soraya, você ouviu, né, Aline? Soraya te elogiando aqui, né? Falou que você tá muito bonita. Eita, é verdade, é verdade. Maravilhosa. Quanta benção, Afonso. Quanta benção. Eita, eu tô querendo contar as bênçãos e tô querendo a bênção aqui também, sabe? Ué. Ai, amor. Pessoal, então, bom fim de semana. Obrigado, viu, Afonso? Que Deus isso, abençoe. Semana que vem, quem que se candidata aí? A próxima lição? O tema é mais tranquilo, graças a Deus. Inteligência ou sabedoria, o título da próxima lição. Eu acabei comprando aquela revista online, o e-book dela, Éder. Beleza. Tem um conteúdo muito bom essa revista. Bem, aí, ó. Aqui você vai nos capítulos e... Isso mesmo. Rosilene, pastor, ou mais alguém? Tira rapidinho, mas já tipo qual que é? Pode ser. Pode ser, Rosilene? Pode ser. Semana que vem. Pode. Então tá joia. Vamos? Bom domingo para vocês, bom almoço. Bom domingo para vocês também. Deus abençoe a todos. O pastor, o frango, o porco, a pururuca também, né, pastor? Eita! Né? Quase pronto. Meu Deus, deve estar cheirando aí na casa. Viu? Então tá, gente, a paz do Senhor. Um abraço, viu, gente? Alô, abraço.